Tá, ok. Bem, Salé, amigo, seu microfone aí rapidão. Vamos começar. Entrou mais uma pessoa até. Se eu tô vendo aqui. É, mais um. Tá, vocês estão me ouvindo? Quem tá no chat, por favor, pode digitar se tá me ouvindo direitinho. Tá, certo. Tô achando que o meu amigo caiu de novo. Tá. Seguinte, eu só vou ver com ele para ele poder ligar o microfone dele aqui e a gente já começa, tá? Só um segundinho, que eu acho que ele caiu da aula. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui o trabalho. Só um segundo. Pronto. Vou arrumar essa câmera aqui para não ficar na frente de ninguém. Tá, beleza. Tá. Tá ouvindo, Salé? Alô? Vixe, pera aí. Tá, tô ouvindo sua voz. Acho que sua internet tá um pouco ruim, é por causa disso. Tá, então eu vou começar aqui apresentando. Seguinte, eu sou Guilherme Garcia, eu sou da Engenharia Mecânica da São Judas. E a gente vai apresentar uma introdução à Química Tecnológica, que vai ser uma disciplina que alguns alunos vão ter, eu não sei quanto as outras instituições, mas é uma matéria importante para você poder lembrar dos períodos que você teve Química no ensino médio. É uma disciplina que faz falta na maioria das vezes até, porque você não vai mexer só com cálculo, você vai mexer com outras coisas importantes também. Por isso que você volta com a física, você volta com a matemática que você aprendeu, e essa matéria que faz muita diferença. E o trabalho vai começar com o meu amigo Saleri, vai se apresentar primeiro, aí quando ele terminar de se apresentar, a gente já começa para valer. Saleri, vai, se apresenta aí. Se você estiver aí ainda. Puta, eu acho que ele caiu de novo. Estamos com os problemas técnicos aqui. Bem, enquanto isso eu vou passando para o próximo slide. E do mesmo jeito ficou na frente isso daqui. Pior que eu não sei onde deixar. Um pouquinho embaixo. Tá. Se apresenta aí, Salé. E começa a sua parte. Boa noite a todos. Eu sou o Salé, faço engenharia química e a gente vai falar primeiramente sobre a estrutura atômica. Então, primeiramente, a gente tem que definir o que é um átomo, né? O átomo é uma unidade fundamental da matéria, que ela é formada pelo núcleo e a eletrosfera. E dentro desse núcleo, basicamente, ele é composto pelos prótons, que são as cargas positivas, e os nêutrons, que são as cargas nulas. Então, a gente despreza a massa do elétron, porque ela é bem pequenininha e a gente acaba desprezando ela. Então, nesse tópico, existem dois números muito importantes, que são o número atômico, que é representado pela letra Z, que ela é basicamente o número de prótons dentro do núcleo de um átomo. E o número de massa, que é representado pela letra A, é basicamente representado a soma dos prótons e dos nêutrons, desprezando novamente os elétrons, que tem uma massa muito pequena, então a gente acaba desprezando. Existem três... pode passar slide, aí depois a gente volta. Existem três relações muito importantes entre os átomos, né?
A primeira é quando os dois átomos são isótopos. O que quer dizer isso? Quando eles têm o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico, e o número de massa deles são diferentes. Os isóbaros são os átomos que têm a mesma massa e o número de nêutrons deles é diferente. E por último, o isótono, que é o mesmo número de nêutrons e o número de prótons, que é o número atômico, né, é diferente. Você pode voltar um slide, por favor? Então, ao longo da história, a evolução do conceito do átomo foi mudando. Então, a gente teve em 1808 o cientista Dalton teve como conclusão que o átomo é como uma bola de bilhar, né? Maciço e indivisível. Logo depois, um tempo depois, em 1897, o cientista químico Thomson ele definiu o átomo como sendo um modelo de um pudim de passas. O que quer dizer isso? Quando os prótons e os nêutrons e os elétrons ficam em torno do átomo e eles acabam se anulando, tendo o átomo nulo. Um tempo depois, o cientista Rutherford fez um experimento onde ele pega uma lâmina de ouro com algumas partículas alfa, ele bombardeia uma amostra radioativa, que acho que é plutônio, se não me engano. E dentro dele tem chumbo também. E o que ele conclui com esse experimento? Que os dois modelos anteriores, que falavam que o átomo era uma esfera maciça e indivisível, ele acaba comprovando que, na verdade, ele não é maciça e indivisível. Pelo contrário, não é maciça e ela é divisível. Então, a evolução mais recente e a mais correta até agora é de Rutherford e Bohr. O cientista Bohr, ele pega o modelo do Rutherford e apenas faz um aprimoramento. Então, o que ele conclui nessa última evolução? Que o elétron, a partir que ele vai ganhando energia, ele vai pulando para camadas mais energéticas. Por exemplo, as camadas K, L, M, N, O, P, Q. Então, ele vai pulando a cada vez que ele vai ganhando energia para uma camada mais energética. E a última camada é chamada de camada de valência, né? Que é a última camada energética. Pode passar, por favor. 2 ou um só? Os dois, isso que eu já falei, já isso, né? Certo. Tabela periódica. O segundo tópico aí da nossa matéria de química tecnológica é a tabela periódica. E o que é a tabela periódica? É um modelo que ele agrupa todos os elementos químicos e as suas propriedades numa tabela organizada. E como que eles organizam essa tabela? Então, eles organizam essa tabela a partir do número atômico, que é o número de prótons de cada elemento. E eles pegam em ordem crescente. Por isso que os que têm mais número atômico ficam na parte de cima e os que têm menos na parte de baixo. A tabela periódica ela é formada por famílias, né? Por exemplo, a família 1A, 2A, a família AB, que é, por exemplo, família 1A é dos metais alcalinos, a 2A, alcalinos ferrosos, entre outras famílias. E além disso, pode passar, Guilherme. Valeu. Outra propriedade que eles usaram para montar essa tabela foi o raio atômico ou o tamanho do átomo, né?
Então, o que acontece? Como vocês podem ver, da direita para a esquerda, o elemento tem um átomo maior, ou de cima para baixo. Quanto mais para baixo ele é maior, ou da direita para a esquerda. Pode passar. Entrando agora, falando sobre ligações químicas, são três as mais importantes, as principais. A primeira é a ligação iônica. Antes disso, acho que é melhor a gente falar sobre uma teoria, que é a teoria do octeto. O que ela define? Que a grande maioria dos elementos, dos átomos, eles se estabilizam com 8 elétrons na camada de valência. Tem algumas exceções, como é o oxigênio, que se estabiliza com 2 e o carbono com 4. Mas a grande maioria é com 8. Está aí essa regra, a regra do octeto, que fala que os 8 elétrons na camada de valência estabiliza o átomo. Então, agora entrando nos tipos, né? A iônica, a ligação iônica, ela ocorre entre íons, como diz o nome. E o que é um íon? O íon é um átomo que tem carga positiva ou negativa. Os que têm os que têm carga positiva é o cátion, e os que têm negativa é o ânion. Um exemplo de ligação iônica por exemplo, o sódio Na+, e o cloro Cl-, quando eles são juntados, eles formam uma molécula que só Tá, agora eu não sei se eu caí ou se ele caiu. O Zoom não avisa quando você que cai. Vamos esperar só uns segundinhos pra ver se ele volta, tá? Que se der problema dele eu termino de explicar. Aparentemente ele tá voltando. Voltou? Acho que voltou, né? Voltou. Então, eu estava falando sobre a ligação covalente, né? E qual que é a característica principal da ligação covalente? É o compartilhamento de elétrons. E como que funciona isso? Por exemplo, dois átomos que não estão estáveis ainda, pois necessitam de 8 elétrons, ou essa exceção que é o carbono e o oxigênio, que necessitam de 2 ou 4, eles compartilham os elétrons entre eles para eles se estabilizarem. Agora, pulando para a última ligação, é a metálica. Qual que é a característica da metálica, né? É o movimento contínuo de elétrons. E esse movimento contínuo de elétrons, ele forma as famosas ligas metálicas, né? Por exemplo, o bronze. O bronze, ele é uma liga metálica. Por quê? Porque ele é uma junção do cobre e do estanho. Então, esse movimento contínuo de elétrons faz com que essas duas substâncias se juntam e formam essa liga metálica, o bronze. Outra é o ouro. O ouro ele é composto pelo próprio ouro mais o cobre ou a prata. Então, essa junção, esse movimento de elétrons, forma a liga metálica ouro. Pode passar, Só. né?
Então, agora a gente vai falar sobre as estruturas dos sólidos. Então, a gente tem que classificá-los primeiro, né? E existem dois tipos de sólidos, os cristalinos e os amorfos. Os cristalinos, eles têm os átomos, os íons, as moléculas, é, tudo organizadas, como vocês podem ver na imagem. Essa organização faz com que o sólido se crie a cristalinidade, vira um sólido cristalino. Já o sólido amorfo é o contrário, né? Que os átomos, as moléculas, os íons dentro desse sólido, eles estão desordenados e estão todos desorganizados, né? Eles não estão juntos, como vocês podem ver na imagem. Pode passar. Agora a gente vai falar sobre as propriedades dos materiais. Existem 4 tipos. O primeiro é os materiais metálicos. Qual que é a característica do material metálico? Ele é altamente maleável, ou seja, você pode dobrá-lo, por exemplo. Ele conduz corrente elétrica e ele aguenta altas temperaturas também, né? E ele conduz a corrente elétrica. Universidade. Agora, uma aplicação dos materiais metálicos na engenharia civil, por exemplo, que ele é usado bastante na construção civil, né? Na construção civil. Agora, falando sobre os materiais cerâmicos, eles têm uma alta temperatura de fusão, eles são rígidos, ou seja, eles necessitam de uma força muito grande para serem quebrados, e em altas temperaturas eles não sofrem perda das propriedades deles, ou seja, eles aguentam bastante calor, temperatura, sem perder a propriedade que eles têm. Então, uma aplicação dos materiais cerâmicos, por exemplo, são os pisos e azulejos que tem nas casas e as xícaras de chá. Está aí porque a bebida que está dentro da xícara uma xícara, a xícara aguenta altas temperaturas, né? Sem quebrá-la, por exemplo. Agora, falando sobre os materiais poliméricos, o que é um polímero? Eles são átomos unidos e eles fazem a ligação covalente, né, que a gente comentou lá atrás, que é o compartilhamento de elétrons, de elétrons. Isso é um polímero. Eles são unidades menores que vão se ajuntando e formam unidades maiores, formando os polímeros. Polímeros são unidades grandes, são formadas por unidades menorzinhas. Um exemplo clássico é o plástico, né? O plástico é um polímero que são várias unidades menores que vão se acumulando, formando uma maior, que é o plástico. E por último é um material compósito, que é um material cuja característica é a junção de 2 ou mais tipos de materiais. Por exemplo, metálico com cerâmico, polimérico com cerâmico, metálico com polimérico. Várias combinações formam essa composição. Um exemplo para isso são alguns metais, né? Alguns metais são a junção desses 2 ou mais tipos de materiais. Pode passar. Tá, agora aqui, minha parte. Bem, com todas essas propriedades e nomenclaturas que o Salé deu, desculpa, os químicos começaram a perceber que existem estruturas bem padronizadas e específicas que aparecem recorrentemente na química. E a gente vai falar um pouco sobre elas agora.
tem as funções inorgânicas, que é o nosso foco de estudo agora, e as funções orgânicas. As funções orgânicas vocês podem ver depois, porque elas, tipo, são muitas e, tipo, não é uma coisa que você estuda no começo da química, então a gente vai deixar ela um pouco de lado no começo. Aqui, começamos com os ácidos e bases. O que acontece com essas duas nomenclaturas? Por que elas são tão importantes? No começo do século XVII, XVIII, as pessoas começaram a estudar esses componentes, como o Arrhenius, o Lewis, o Lorentz. Eles começaram a estudar esses químicos porque eles tinham uma propriedades muito diferentes dos outros. Por exemplo, quando você pega um ácido e joga ele na água, ou uma base e coloca ela na água, ela continua tendo as propriedades dela. Mesmo diluído, ele continua tendo as propriedades dele. Porque eles liberam íons livres, não quer dizer que eles estejam neutralizados. Além disso, eles têm alto fator corrosivo. Se você colocar um negócio, tipo um ácido na mão, ele vai começar a corroer sua mão. Isso é uma coisa que, quando você mexia antes, começava meio que preocupar o que era isso, e as pessoas gostavam de entender como essas coisas funcionavam. Então, eles começaram a classificar os ácidos, começaram a classificar as bases e começaram a ver do que eles eram feitos. Então, usaram as nomenclaturas da tabela periódica sobre os elementos. Por exemplo, se você pegar o ácido clorídrico, que é esse daqui, perceberam que ele era composto por um hidrogênio e um cloro, ou o hidróxido de sódio. Perceberam que ele era feito de um sódio, de um oxigênio e de um hidrogênio. E eles começaram a perceber que quando você colocava água, eles se separavam esses componentes. Porém, eles não alteravam as propriedades dele, como eu já havia falado. Vale ressaltar que se tem uma coisa que você já ouviu chamado pH, não sei se você já ouviu falar disso, isso aqui, o pH define define as duas propriedades desses dois componentes. Os ácidos têm um pH abaixo de 7, mas tipo, geralmente os mais fortes têm 1 ou 2 de pH, e as bases têm um pH acima de 7. É assim que funciona essa nomenclatura. Depois temos outras duas estruturas que são bem importantes também, que são os sais e os óxidos. Os sais, eles nada mais são do que os ácidos e as bases neutralizadas. Por exemplo, o sal de cozinha, o NaCl, ou cloreto de sódio. Se você pegar o ácido clorídrico, que é mais ou menos é o que você tem no estômago para diluir a comida, e se você pegar o hidróxido de sódio, se você colocar os dois no mesmo recipiente, você vai formar o NaCl, que é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Então, a neutralização dos ácidos leva à produção de sais. E agora, outra parte, esses sais, eles são os compostos iônicos que o Salé falou. O que eles fazem? Quando eles são imersos em água, eles conduzem eletricidade. Então, tipo, quando você começa a estudar mais a fundo esses componentes, você percebe que todas as áreas se ligam. Por que você tem que estudar uma coisa, por que você tem que estudar outra? Pulando agora para o óxido é bem parecido com o sal. A única diferença é que ele, em vez de se misturar com outro componente, por exemplo, o Na se misturar com o Cl, ele se mistura com oxigênio. E pela regra do octeto, por exemplo, você fala, por que não misturou só um sódio com um oxigênio? Precisavam de dois para poder terminar a regra do octeto. Porque o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Já o sódio, ele só tem um. Então precisaram de dois para terminar essa fase para poder estabilizar o elemento e ele ficar nessa forma. Geralmente esses compostos têm funções bem parecidas, eles diluem na água, liberam íons livres, é sempre uma regra bem padronizada. E aqui temos as reações de oxirredução. O que é isso? Bem, é basicamente o que eu falei. Os elétrons, eles tendem a, ou os elementos tendem a ou emprestar elétrons, ou pegar eles, ou compartilhar os elétrons. O que isso gera? Isso gera uma codependência entre eles. Por exemplo, quando você quer fazer sal, você empresta um átomo do sódio para o cloro e eles se juntam. Na verdade, o sódio ele dá esse elétron, tá? Ele não fica com ele. Na ligação iônica, o átomo que deu o elétron ele não pega de volta. Isso que mantém eles ligados. Aqui, por exemplo, desculpa, apareceu uma mensagem falando que minha internet está oscilando um pouco. Tá. Essa aqui, por exemplo, que está mostrando aqui, é a oxidação da ferrugênio, por causa que ele está exposto no ar.
E para balancear a equação, os números de oxidação do ferro, por exemplo, que é mais 3, e o do oxigênio, que é mais 2, eles se complementam. Então, tem dois ferros, que representam esses dois do oxigênio, e esses três, que representam os três do ferro. O que é esse NOx? Esse NOx é o número de elétrons que a substância tem para dar, que o material tem para dar. Então, por exemplo, aqui a carga do íon. Cada composto tem um NOx pré-estabelecido. Nem todos a gente precisa decorar, só alguns. Por exemplo, que eu falei aqui do sódio, ele está na família 1A, ele é um alcalino, então ele só tem um elétron na camada de valência. Quantos elétrons ele tem para dar ou perder? Então, conforme esses conceitos foram sendo estudados e entendidos, algumas pessoas perceberam que dava para você se aproveitar disso. Uma delas foi o Daniels. Quem é esse cara? Esse cara foi a pessoa que criou a primeira pilha. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Mas ele percebeu que o cobre era um material que podia pegar elétrons e o sódio era um material que podia dar elétrons. Então, o que aconteceu? Ele colocou esses dois sólidos, esses dois metais em poças cobertas com esses materiais líquidos, por exemplo, zinco líquido e cobre líquido. E ele colocou uma ponte salina, que era o que liga esses dois canais para poder fazer a energia circular. Conforme a energia ia circulando, os elétrons do sódio os elétrons do zinco iam se desprendendo dele e iam em direção ao cobre. Então o zinco começava a se despedaçar e se diluir na água. E o cobre, o que acontecia com ele? Ele começava a pegar as moléculas de cobre que estavam no líquido que ele estava imerso e começou a ficar maior, ele começou a pegar mais massa. Esse é um exemplo clássico de reação de oxidação. Porque à medida que você perde elétrons, essa matéria não se perde, ela vai de um lugar para o outro gerando energia. E quando esses elétrons eles passavam, por exemplo, por uma lâmpada de tungstênio, que é uma lâmpada incandescente, eles começavam a passar muito rápido, porque os elétrons viajam numa velocidade próxima da luz, e eles começavam a passar tantas vezes, né, em volta da espira de tungstênio, ele começava a esquentar e assim produzir a luz, que era o fenômeno da incandescência. Por exemplo, você tinha um zinco estabilizado e conforme você deu o estímulo, ele perdeu dois elétrons e os dois elétrons ficaram livres no ambiente. Depois, o cobre, que não tinha dois elétrons faltando, ele recebeu esses dois elétrons e ficou estabilizado. A reação global é essa daqui, que representa o que aconteceu dentro da pilha. As pilhas de hoje em dia são bem parecidas, mas os materiais não são líquidos, eles são sólidos mesmo. Uma das coisas que a gente percebe na oxidação é o equilíbrio químico. O que é esse equilíbrio químico? É tipo, segundo os princípios de Lavoisier, que está bem dentro daquilo que o Salé falou, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Você já deve ter ouvido isso em algum momento, mas o que isso significa na prática? Significa que se você tem uma matéria que você está colocando ela em contato com outra e elas se fundem, quer dizer que tudo que você mexeu está ali dentro. Ou foi para algum lugar. Por exemplo, se você tem duas substâncias, elas se transformam numa nova, não quer dizer que o excesso se perdeu. O excesso está lá ainda, só não se misturou. Como você coloca água e álcool no mesmo pote, eles se misturam, mas não quer dizer que uma deixou de existir, a outra não. Então você precisa balancear as equações para você poder entender o que está acontecendo. Por exemplo, se você misturar esses dois componentes aqui, que é o CaCO3, junto com o 2HCl, eles vão se separar. Tá vendo que tem duas moléculas de CaCl, duas de CO2 e duas de H2O? Então, todas as moléculas que estavam aqui, independente do que aconteceu, elas ficaram no sistema, elas não saíram. Isso que acontece num equilíbrio químico. E uma e outra pode voltar. Você pode voltar ao estado original ou você pode voltar para esse estado que você estava, dependendo da velocidade da reação, da pressão, de alguns outros quesitos que você tem no equilíbrio químico. Essa aqui é a constante de equilíbrio para quem tipo, quer entender como funciona o processo mais no cálculo. Então, por exemplo, se você pega o reagente que você quer e o produto, você coloca eles aqui, você coloca o número de átomos que tem dele, e você descobre a quantidade de matéria que tem dentro dessa concentração, a constante de matéria. E por fim, essa é uma parte mais analista da química, que você começa a analisar mais por dentro o que você está vendo, que é as soluções e misturas.
que você tem a substância pura, que é tipo água, você pode misturar ela com álcool e você vai continuar vendo só água ali. Agora, tipo, você tem a solução heterogênea. O que que é isso? É quando você pega água e óleo de cozinha e elas não se misturam. Você vê duas coisas no pote, você não vê uma só. Mesmo que você mexa, elas não vão se misturar. Isso que eu falei agora é uma questão de solubilidade. Por quê? Porque é um conceito mais complicado, mas de forma geral, a água e o álcool são polares, são moléculas que as forças intermoleculares delas não se anulam, ou tipo, não são diferentes, então elas se misturam. Já a água e o óleo, a água é polar e o óleo é apolar, então eles não se misturam. Isso daqui que vocês estão vendo na esquerda é tipo a curva de solubilidade. Provavelmente vocês vão ver isso aqui em algum momento, mas é o quanto de temperatura alguma substância precisa em determinado tempo para poder se solubilizar, para poder se dissolver na água, por exemplo. E agora essa parte mais um pouco, eu diria mais complicada da química em geral, mas se você estudar ela direitinho, você consegue tirar de letra, que é a estequiometria. Por que isso? Porque é o cálculo aplicado à química. Aqui nós desenvolvemos alguns conceitos, como a constante de Avogadro, que é a quantidade de matéria que a gente tem em um mol. O mol, por exemplo, é 6 vezes 10 a 22. É 6 vezes 10 a 26. O que isso quer dizer? Que em um mol tem 6 vezes 10 a 26 moléculas dentro dele, que é a notação científica que a gente chama. Então, por exemplo, você tem aqui nesse estudo, você tem coisas importantes que você tem que levar em consideração, que vão te ajudar muito na hora que você estiver estudando isso daqui, que é a densidade, que muita gente conhece, que é a quantidade de matéria que você tem em um pequeno volume da substância, e a pressão, que é basicamente o meio onde o negócio está e como que as forças estéreas, por exemplo, o ar, estão impulsionando ele lá dentro. Essas são as duas fórmulas, onde densidade é igual a massa sobre o volume, como eu falei, e a pressão vezes o volume é igual ao número de moléculas vezes a temperatura vezes o material, a massa do material. Aqui a gente tem a massa molar, a modalidade e a molaridade. São coisas diferentes, tá? A molaridade é quando você divide o soluto pelo solvente para você poder achar a concentração que você tem. É bem parecido com a concentração de matéria. E a molaridade, ela é a concentração do soluto sobre o número de mols. Então, tipo, você... Elas são usadas para coisas específicas, mas de maneira geral você só tem que saber o que que é uma e o que que é a outra. Aqui a gente tem as fórmulas. Por exemplo, essa daqui é a fórmula da molaridade, que é a massa do primeiro composto dividido pela massa molar vezes o volume. A massa molar, o que que ela é? Por exemplo, se eu pegar uma molécula de CO2, como que eu vou saber o que que eu tenho que fazer aqui? Como que eu vou descobrir esse emissão aqui? Você tem o carbono, que ele tem 12 de massa molar, e o oxigênio que tem 16. Então, se você pegar o CO2 e você falar, pô, eu quero saber quanto tem um, quanto tem o outro. Você vai pegar o oxigênio e multiplicar por 2, ou seja, 16 vezes 2, 32, mais, mais o carbono é 46, 44. Aí você vai multiplicar aqui embaixo, dividir por isso daqui, que é a massa, sei lá, 12 gramas de carbono, e você vai ter esse valor final. Você vai, tipo, não caberia explicar tudo aqui, o que que é as contas, porque a gente teria que fazer exemplos, e eu acho que isso não ia encaixar na aula com a proposta dela, que era só uma revisão rápida para vocês lembrarem de onde vem esses conceitos. Então, eu acho que acaba aqui mesmo. É basicamente isso. A química, ela é uma matéria até simples. Ela não, tipo, essa química de ensino médio que a gente aprendeu, ela era bem mais simples do que a química que você vai aprender na faculdade, quem vai fazer engenharia química. Mas é uma matéria interessante. Você pode descobrir vários conceitos de como o mundo funciona por meio dela. E depois a física vai usar conceitos que foram descobertos na química para poder funcionar. Como, por exemplo, as linhas de Fraunhofer e várias outras, entre outras coisas. Agora eu vou fechar aqui.
Salé, você quer falar mais alguma coisa? Eu acho que é legal falar um pouco sobre é, a prática desses conceitos que a gente falou, né? E a Aham. maioria deles, a grande maioria, a gente faz experimentos dentro da matéria do LPI, né? É, Uhum. solubilidade, densidade, massa molar, isso tudo a gente tem na prática nessa disciplina. Por exemplo, no final do semestre, a gente fez a torre de líquidos, um projeto final dessa matéria, do laboratório de química, foi a torre de líquidos. O que era a torre de líquidos? A gente separava os líquidos de acordo com a densidade deles, solubilidade, a gente fazia todo o cálculo para saber em qual posição que os líquidos iam ficar no final da torre. Né? É Certo. só isso mesmo. Bem, é, como a gente não tá tendo aula presencial, tipo, é até estranho falar um pouco sobre isso. Mas você, tipo, geralmente na química você vai fazer bastante experimentos para você entender na prática como funciona, principalmente no laboratório isso. Mas enfim, a gente queria fazer um resumo rápido, a gente acabou até um pouquinho mais cedo do que deveria, né? Faltam 15 minutos ainda. Mas se alguém quiser tirar alguma dúvida aí, está à disposição. Se não, eu já falo para o Evandro disponibilizar o formulário da aula, que para você falar que você responde ele rapidinho e você fala como foi a aula. Você quer que disponibilize os slides? Pode ser. É, você tem seu e-mail aí? Eu não sei se dá para mandar por. Eu não sei se dá para mandar por aqui. Me passa seu e-mail aí rapidão no chat e eu mando para você. Certo. O slide que a gente usou ele é um pouquinho diferente de como funciona no Gmail, tá? Tipo, no PowerPoint. Eu vou compartilhar ele com você, aí você vai poder ver ele. Se você quiser, eu te coloco como editor, aí você pode alterar ele. Aí você faz as suas anotações se você quiser. Deixa eu ver. Pronto. Tá compartilhado. Você tem alguma dúvida, Paulo? Ou tá tudo bem? De nada. Deixa eu chamar. Ah, beleza, de boa. Esse era o intuito mesmo. A gente acaba saindo do ensino médio, a gente faz o vestibular e esquece tudo. Então, isso aqui é só para dar uma ajuda. Na hora que você vê química na faculdade, você vai lembrar bastante coisa do ensino médio, não vai ser tão difícil assim quanto parece que vai ser. Mas por enquanto, enquanto eu chamo o Evandro aqui para poder passar o formulário no chat, se você quiser falar alguma coisa aí para entreter o pessoal. Ah, o Evandro me passa Então, aqui. a química do ensino médio ela é muito importante assim para você entender o que você vai estudar na química tecnológica, mas porém vai ser um pouco mais trabalhado, o material vai ser um pouco mais denso, mas os conceitos e os materiais são os mesmos, né? Eu tô pegando forms aqui rapidinho e eu já falei. Vou mandar uma mensagem. Meu Zoom notificou alguma coisa aqui, mas eu não vi. Tá. Eu não tô conseguindo pegar o link, mano. Pera aí. Tô apanhando do computador aqui. Pronto. Só responder esse forms e pronto. Só isso. Ô Evandro, se quiser parar de gravar já, acho que já pode. Não sei se você tá aí ainda. Acho que não, provavelmente.
Vamos ver. Pior que minha internet tá ruim mesmo, nem mensagem tá chegando pro cara. Tá. Vamos ver só o que a Ivana vai falar. A gente, se a gente acaba por aqui, tá? Beleza, Paulo. Boa noite. Tá, só tem nós aqui, Salah. E eu não sei se o Evandro viu a mensagem. Ah, beleza, tô enrolando, tá subindo. Tá bom, certo. Acho que foi tudo, né? Não tem mais nada importante pra falar. Deixa eu ver aqui se a gente não esqueceu nada. Opa, aqui. Ah, tá. Pode. Ah, beleza. Então, gente, eu não sei se apareceu a mensagem aí, mas tudo bem. Por hoje isso é tudo. Obrigado pela presença de todos. E sigam o projeto Engenheirando no Instagram.